Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Prazer, meu nome é Juliana e eu moro no Canadá há mais de um ano. Eu moro atualmente na província de Nova Escócia, na cidade de Halifax, e eu compartilho aqui no canal as minhas experiências. Eu sempre faço vlogs do meu dia a dia e também gosto de dar dicas para vocês que têm interesse em vir para o Canadá e também para Nova Escócia, porque como eu moro aqui, muitas das coisas que eu falo acaba sendo mais específico para essa província, porque aqui, em cada província, as coisas vão ser de uma maneira diferente. E pro vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês como montar o seu plano Canadá, sabe? Qual passo a passo, as coisas que você tem que pensar e mais ou menos em qual ordem para você conseguir e criar o seu plano e saber exatamente o que você vai ter que ir fazendo. E eu fiz, assim, basicamente esse plano, por exemplo, acho que já faz uns 4 anos. Então, tipo assim, quando eu fiz o meu plano Canadá, eu montei ele e demorou mais de 2 anos para ele acontecer. Então, saibam que é algo meio que a longo prazo. Não é assim, ai, eu quero ir pro Canadá e daqui 6 meses eu já vou estar indo. É um processo, você tem que decidir muitas coisas, tem coisas que demoram, e principalmente na parte de documentação, então é algo que vai levar um tempinho para se concretizar. Já deixo aqui adiantado para vocês. E eu acho interessante todas as pessoas que têm interesse em viajar para um outro país, elas montarem esse plano, que é o que? Você estabelecer quais os seus interesses, as suas metas, o que você tem que fazer, como que você tem que fazer, para que você não gaste o seu dinheiro à toa, para que você não gaste o seu tempo à toa, indo para um país e talvez, tipo, indo sem pesquisar muito e daí acabar passando por alguns perrengues. Então eu acredito que você fazendo ali escrevendo as suas metas, sabe, trilhando o seu caminho, fica mais fácil. Claro que as coisas não saem 100% do jeito que a gente quer, mas principalmente nesse período de aplicações e coisas que você tem que fazer de uma maneira mais precisa, né? Porque é um processo importante, você não pode errar, você também tem que ficar atento a prazos, a tempos, de quanto tempo vai demorar para cada uma das partes do processo também ter um andamento. Então eu acredito que você planejando as coisas tem mais chance de dar certo. E eu queria falar para vocês, baseado na minha experiência, né, nas coisas que eu teoricamente usei nesse passo a passo para conseguir fazer as decisões que eu precisava e conseguir realmente concretizar e chegar aqui. Hoje, tá morando aqui no Canadá há 1 ano e 2 meses, 1 ano e 2 meses. Então, demorou, mas aconteceu e eu tenho uma vida muito tranquila. Eu digo isso porque eu tenho a minha liberdade financeira aqui, que é algo que eu não tinha no Brasil, e isso já me deixa uma pessoa mais pacífica, digamos assim. Então eu vejo a minha vida aqui como uma vida muito tranquila, onde eu consigo ter várias coisas. Então pra mim tá sendo um processo muito bom e muito benéfico. Então eu tive muitos resultados positivos com essa mudança de vir pro Canadá. Então, pra mim, tá sendo uma experiência muito boa, muito melhor do que eu tinha imaginado quando eu ainda estava no Brasil. Então, eu tô com o meu computador aqui do lado com as minhas notas e eu tenho basicamente 12 tópicos de passo a passo pra falar pra vocês. Então, o primeiro que vocês têm que decidir é pra onde você quer ir. Aonde você quer ir? Qual país que você quer ir? Depois que você define o país, você vai definir a região, né? Se você, tipo, o estado ou a província, que cada país vai ser dividido de uma maneira diferente, mas então você tem que decidir em qual parte do país você quer ir. E isso pode ser muito influenciado, né, pelo propósito da sua viagem, que também é um desses tópicos. Então, tipo, se você for trabalhar em alguma área específica, às vezes alguma região do país vai ser mais propícia, entendem? Então tem que dar uma olhada em tudo isso. E depois de decidir a região, você vai decidir a cidade mesmo, aonde você vai se estabelecer. Então você vai procurar a cidade. E quando você for fazer isso, você vai olhar muitas coisas. Então,
isso, no caso, é o segundo tópico desse passo a passo, que é você pesquisar o custo de vida. Então, depois que você decidir mais ou menos o lugar que você quer ir, você vai pesquisar por custos de vida em diferentes cidades, em diferentes áreas, para você ver quanto que são os aluguéis, quanto que é energia, gás, por exemplo, quanto que você recebe de salário mínimo. Então você vai ter que comparar e estudar tudo isso antes de realmente decidir para onde você quer ir. Porque pensem, você tá indo morar num lugar por um tempo. Então tem que bater tanto com as suas expectativas quanto com o seu budget, que é tipo quanto de dinheiro você vai ter para investir nesse processo. Agora, o terceiro passo é você decidir por quanto tempo você quer ficar no lugar. Então, você vai ter que pensar se é algo que você quer como uma experiência na sua vida, de você quer ir passar 6 meses, 1 ano e depois voltar pro Brasil, ou se é algo que você quer a longo prazo. Então, se é algo que você quer sair e você não quer mais voltar pro país. Então, se você quer pegar residência permanente, se você quer pegar cidadania, se você quer morar realmente por anos e ficar nesse outro país, isso também tem que ser definido. Porque eu acredito que, tipo assim, tudo bem se você for passar 6 meses e gostar muito e lá você decidir que você quer ficar mais e ir atrás das coisas. Eu acho que é até ok. Mas o problema é quando você, assim, fala: não, eu quero ir e ficar só 6 meses. E aí você volta e depois que você volta, você fala: não, eu queria ter ficado mais. Porque daí depois que volta, eu acho que fica mais complicado. Quando você tá aqui, é mais fácil de você conseguir fazer esse processo e ir estendendo o seu visto e continuar ficando. Mas eu acho muito interessante você já estabelecer logo de primeira se é uma coisa que você quer pra sua vida, tipo, a longo prazo. Porque também é muito dinheiro que você vai investir. Então você pensa se é algo que você quer fazer pra, sei lá, agregar só mais experiências, ou é algo que você quer fazer pra, tipo, mudar a sua vida e você literalmente muda, porque quando você vai morar fora você vira uma outra pessoa, então a sua vida muda completamente. Então você tem que pensar nisso, se é algo que você quer, sabe? Porque é muito dinheiro que você vai investir, então às vezes é mais benéfico se você for pra ficar um período maior de tempo, pegar algum tipo de documentação que te permite ficar no país a um longo prazo. Agora, o quarto ponto que você tem que pensar é por que você quer ir? Digamos assim, como que você vai ir? Pra quê? O que você vai fazer lá? Então, você vai ir com uma oferta de emprego? Então, você vai tentar procurar emprego do Brasil? Ou você vai tentar arranjar emprego no Canadá porque você tem alguns contatos? Não sei. Ou então você vai ir porque você vai estudar, fazer um curso de inglês, ou uma faculdade, um mestrado, um doutorado, um college. Então isso também tem que ser definido logo no início, de como que você vai fazer para pedir o seu visto, se você vai vir com visto de trabalho ou de estudante. Eu não indico vocês virem com visto de turista e, tipo, tentar ficar e tentar arranjar emprego, porque é muito difícil. A galera aqui segue bastante as leis, as regras, então eu não sei se vai ser fácil e, tipo, seguro você arranjar um emprego sem ter um visto legal pra isso, sabe? Não indico, porque vai que você tem qualquer problema, depois você não consegue, por exemplo, declarar seu imposto de renda. Porque se você é um turista e você tá recebendo um salário, como assim? Você não pode. Então se você trabalhar, você não vai poder declarar esse dinheiro, então já fica tudo errado, entendeu? O quinto ponto, que é super importante nesse processo, por exemplo, se você vier como estudante, né? Não estudando inglês, mas se você vier como estudante de algum ensino superior, mestrado, universidade, college, você tem que ter a comprovação do seu inglês. Então, essa comprovação, ela é para a pessoa que tá aplicando, né, o principal aplicante. Então, por exemplo, dando um exemplo meu, o meu marido, ele teve que comprovar com essa prova de inglês que ele tinha inglês suficiente para poder estudar. Então, como eu tava no processo junto com ele, eu não precisei, mas ele, como era pra ter o visto de estudos, precisou ele precisou comprovar que ele tinha nível de inglês suficiente para poder estudar em inglês. Então, essa prova de proficiência, existem algumas, tem o IELTS, tem o TOEFL, tem algumas outras que vocês têm que olhar, tipo, cada lugar vai aceitar provas diferentes, mas aí você tem que fazer essa prova. E é uma prova complicada, ela para você tirar o visto de estudante, ela tem que ser acadêmica, então ela é mais difícil, é um inglês um pouco mais formal, então você tem que pegar um
um período para você estudar, para você se preparar para essa prova. Você tem que também pagar por ela em dólares, se eu não me engano. E é mais de $200, se eu não me engano. A maioria delas são. Recentemente eu fiz uma aqui no Canadá que se chama CELPEP e eu paguei $350, então varia muito da onde você tá fazendo, eu acho, e também de qual é a prova. Daí variam os preços, mas é mais ou menos entre $200 e $300, eu acho. E você tem que fazer, e aí quando você recebe a sua nota, você vai entregar. Então, tipo assim, você vai usar essa nota para conseguir aplicar para o seu college, entendeu? Ou para a sua universidade. E cada curso tem uma nota de corte, então, independendo do curso, ele vai ter lá um nível mínimo de inglês como requisito, e daí você tem que também se atentar a isso para saber quanto de nota você precisa tirar para conseguir ser aceito. Então, você precisa fazer a prova de inglês de proficiência para aplicar para os seus estudos, porque sem ela você não se qualifica para ser estudante internacional. Depois que você fizer esse processo de decidir tudo, né, para onde você vai, o que você vai fazer, no meu caso foi esse caminho dos estudos barra do trabalho, porque eu já expliquei aqui pra vocês. Se vocês não viram ainda, são novos aqui no canal, tem um vídeo meu explicando como que eu vim pro Canadá, falando do meu tipo de visto, e o meu processo foi, o meu marido veio de estudante e eu vim acompanhando ele com um visto de trabalho integral. Então, eu só trabalho aqui, na verdade eu nem posso estudar, no meu visto ele é bem restrito para trabalho mesmo. Então, depois, né, que você decidir que você quer estudar, nesse caso você vai ter que ir atrás da documentação para aplicar para o college ou para um mestrado, enfim. Vocês entenderam, né? Para os seus estudos. Então, eles vão pedir o seu histórico escolar. Você pode mandar de só high school, né? Que é o seu ensino médio. Ou então, também, se você tiver algum nível superior no Brasil, você pode enviar. Você tem que enviar, tipo, o diploma e o histórico escolar. E eles têm que ser traduzidos. E esse processo de tradução é um pouco chato. Então, você tem que traduzir. E aí, tem que ser por um lugar específico. Depois, você tem que enviar essa documentação lacrada pela sua escola para a escola daqui, para eles terem certeza que você não alterou as notas nem nada disso. Então isso é um processo que demora, pelo menos pra gente aqui. Quando a gente aplicou, a gente teve que mandar por documento físico, então demorou tipo uns 3 meses até ir e eles receberem o documento, sabe, para poderem avaliar se estava tudo certo. Então é algo que demora, como eu já disse, esse é um processo um pouco longo, porque tem muitas etapas, você tem que fazer muitas coisas ao longo dele. E então depois eles vão também, tipo, te falar, por exemplo, se precisar de tradução de mais alguma coisa, mas é basicamente, tipo, as suas informações pessoais, né, tipo, o seu passaporte. Aí eles também vão pedir a comprovação financeira. A comprovação financeira do college, ela é menor do que a que você tem que mostrar na imigração, porque é basicamente só comprovando que você tem o valor para pagar o college. E aí você também, dentro dessas documentações, tem que pagar algumas taxas, se eu não me engano. Você também envia a nota da sua prova de proficiência. E eu acho que é basicamente isso. E aí você aplica, e quando você for aceito, eles vão te mandar uma carta de aceitação, falando que você foi aprovado para a escola tal, para o curso tal, que a sua aula começa no dia X. E esse é um dos documentos que depois você vai ter que levar para fazer a aplicação do seu visto. Então, ainda sobre esse processo de documentação, né, é importante você já ir pesquisando quanto antes para você ver também os documentos que você vai precisar traduzir, porque é um dinheiro que você vai gastar e também pode demorar algum tempo, então você já pode ir fazendo a junção dessa documentação. E depois que tiver tudo certo, você vai realmente fazer a aplicação do college, e aí você vai ter que pagar taxas, e você, sendo aceito, né, você tem que pagar a matrícula. Então também nesse processo de decidir o college e o curso que você quer, deem uma olhada bem a fundo na grade, bem certinho quais são as matérias que você vai ter, porque às vezes a gente tem um curso no Brasil que quando a gente olha aqui, ele parece que é igual, mas aí nas matérias tem coisas super diferentes. Então prestem atenção nisso para terem certeza do curso que estão escolhendo. Ver também se tem alguma coisa extra, por exemplo, no curso do meu marido, dentro do valor do college, ele já estava incluso o passe do ônibus que os estudantes
podem ter. Então, na carteirinha de estudante, ele tem um selo que deixa ele pegar o ônibus, à vontade, porque ele já pagou, tava incluso no preço da tuition. Então, também tem uns valores lá de livros, de materiais, enfim, tem algumas coisas que às vezes estão inclusas e outras que não estão. Então, teve, por exemplo, recentemente, uma viagem que meu marido teve que fazer com o college, que é uma viagem obrigatória no curso. Então, ele teve que ir para esse evento em outra cidade, que eles organizam tudo, eles já fecham tipo um pacote com transporte, hospedagem, tudo do evento, e daí o aluno paga pro college pra poder ir. E nesse caso do meu marido, ele não podia não ir, porque ano passado já teve e ele não foi, então esse ano ele tinha que ir, porque senão ele não ia conseguir se formar. E além disso, tem também no final do college, assim, nos últimos meses, ele tem que cumprir 6 semanas de estágio, e aí eles ajudam também você a achar esse lugar para fazer estágio, mas também é algo obrigatório. E esse estágio, ele não é remunerado. Então isso é algo também que você tem que pensar, que você vai ter um período aí dos seus estudos que talvez você vai ter que trabalhar e não vai ter dinheiro, e então você já tem que se programar. Então, deem uma olhada tudo, se tem viagens, se tem passeios, coisas que você vai ter que realizar dentro do college para você se planejar na parte financeira também. E aqui, gente, eu tô falando desse exemplo do college de estudos porque é o meu exemplo, é o que eu fiz, então é o que eu sei. Mas claro que vocês também podem conseguir uma job offer, por exemplo, ainda no Brasil. E aí vocês têm que fazer tudo isso também, de procurar qual é a documentação necessária. Mas aí eu já não sei pra vocês quais que são. Mas também você vai ter que fazer tradução, você vai ter que fazer vários tipos de aplicações ali durante esse processo, pro seu emprego, pra depois o seu visto. Se eu não me engano, se você tiver uma job offer do Brasil, você já consegue vir pra cá como residente permanente. Então é uma coisa muito bacana, e eu sei que algumas áreas, principalmente na parte de TI, a galera consegue bastante fazer isso, de já vir direto com PR. Gente, eu já assim, perdi meio que as contas, porque eu já tô juntando os tópicos, mas aqui na minha lista, o tópico 7 era pra gente fazer a aplicação, né, do college ou do emprego, e aí o tópico 8 é o que? Você fazer pagamentos das taxas de matrícula, de tudo que precisa, pra já deixar tudo certinho. E aí, depois disso, né, você vai fazer a sua documentação do visto. Então, a 9ª etapa é isso, você vê quais são as documentações, qual o visto que você vai aplicar, fazer todo esse processo, que também pode demorar. Muitas pessoas fazem sozinho. No meu caso, eu paguei uma despachante pra me ajudar, porque as coisas eram em inglês e tal, e a gente não queria errar nem fazer nada de errado, mas assim, depende de cada pessoa, e muita gente consegue fazer sozinho, porque não é muito complicado, ele é bem tranquilo, principalmente se você tem uma noção de inglês, então você consegue fazer de boa esse processo. Acho que agora a gente já tá meio que chegando no final desse passo a passo de como montar o seu plano Canadá, né? As coisas que tem que ter nesse plano. E depois que você fizer, né, já tiver com essa parte já pronta de tipo, fui aceito, né, numa escola, fui aceito no emprego, apliquei pro visto. Aí você pode começar a pesquisar sobre as coisas que você vai precisar quando você chegar aqui. Que são o quê? Primeira é passagens aéreas, então já começa a pesquisar. E isso é algo que você também pode levar em consideração quando você for escolher o lugar para onde você quer ir. Porque tem lugar que a passagem aérea é muito mais cara do que para outra. Por exemplo, Halifax. Para vir para cá, passagens aéreas são tipo $800. E elas são muito mais caras do que, tipo, pra você ir pra muitos outros lugares. Então, talvez a localização do lugar que você quer morar pode influenciar na hora que você vê o valor das passagens de avião. Porque tem alguns lugares que, tipo, é realmente muito, muito caro. Então, é algo que às vezes você quer levar em consideração. Tipo, eu quero, por exemplo, visitar constantemente a minha família no Brasil. Se eu morar num lugar muito longe, vai ficar muito difícil e também muito caro. Então, talvez seja algo que você deva levar em consideração. Então, depois de você comprar as suas passagens aéreas, no meu caso, eu comprei as passagens aéreas antes de ter o meu visto aprovado. Então, eu comprei aqui, tinha a parte de reembolso, sabe? Tipo, se eu não conseguisse o visto, eu conseguia cancelar e pegar o reembolso. Então, é algo que vocês podem fazer. Eu não indico, porque é um pouco arriscado, mas eu fiz mesmo assim. Então vocês podem comprar as passagens antes ou depois de terem o seu visto aprovado. E depois, né, de ver essa parte de transporte, você vai ver o quesito de onde você vai ficar quando você chegar nesse lugar.
primeiro tópico que você tem que pensar é: eu vou alugar um lugar estando ainda no Brasil ou só quando eu chegar lá? Ou então, se você vai vir e vai ficar num hotel por um tempo, ou na casa de alguém que você conheça, ou se você vai pegar um Airbnb, que é o meu caso. Quando eu vim pra cá, eu fiquei 20 dias no Airbnb quando eu cheguei, e só então que eu fui arranjar lugar pra ficar. Então vai depender muito de você. Eu acho muito mais seguro você já vir com um lugar fixo, claro, né? Se você conseguir alugar um apartamento, uma casa ainda antes de chegar aqui, é perfeito. Só que eu acho um pouco complicado, você não tá pessoalmente vendo o lugar, sabe? Pode ter coisas que quando você chegar pessoalmente você não vai gostar, e daí você já vai ter tipo um contrato de 1 ano e você vai ter que ficar morando nesse lugar. Então tem muitos pontos, né? Mas você tem que pensar nisso aí também, que é uma parte muito importante, que é a moradia. E o último tópico é pra quando você chegar e, tipo, já tiver aqui, né? Depois que você já estiver morando aqui, você tem que ir atrás do quê? Das suas documentações de recém-chegado. Então você vai ter que fazer a sua identidade do lugar que você tá morando, o seu cartão de saúde, por exemplo, aqui no Canadá. Ou então você vai ter que tirar o seu SIN number, que é tipo um CPF. Então tem toda essa parte de documentação que eu considero a última parte do processo, né? Que daí você já chegou aqui e você vai ver agora como que você vai viver nessa realidade canadense. Bom, gente, teve uma coisa que eu quase esqueci de falar pra vocês, então eu vou colocar ela aqui por último, porque eu esqueci e eu só lembrei depois, na verdade, que eu tinha terminado de gravar, e daí eu voltei pra falar sobre a parte do valor, né, do investimento do seu Plano Canadá. Então, isso é algo que você tem que colocar na sua lista de passo a passo lá no começo, porque é uma grande parte. Então, você tem que pesquisar muito bem os valores das coisas, fazer a conta, e também tem a diferença, né, entre se você vai vir sozinho ou se você vai vir com a sua família inteira, se você tem filhos, se você tem esposo, esposa, cachorro, gato, então todo mundo tem que entrar nessa conta. Eu vou dar aqui mais ou menos uma média para vocês terem ideia de quanto vai custar esse Plano Canadá, mas é assim, bem por cima, né? Dependendo da cidade, dependendo do que você vai estudar, muitas coisas vão mudar esse valor. Mas baseado na minha experiência, né? Como um casal em 2 pessoas, a gente gastou mais ou menos 100 mil reais de tudo que a gente teve que pagar durante esse processo, incluso os nossos vistos, as nossas passagens, o valor do college, o valor da documentação. Então, tipo assim, é mais ou menos uns 100 mil para mais que você vai ter que investir para realmente fazer as coisas dentro do seu Plano Canadá. Se você estiver sozinho e for uma pessoa apenas, eu diria que aí em torno de uns 60, 70 mil, então seria o viável. E além desse valor, você também tem o valor a mais que você tem que fazer a comprovação. Então, quando você for aplicar para o seu college, aplicar para o seu visto, você tem que fazer uma comprovação de dinheiro. Então, além do dinheiro que você gasta, tem o dinheiro que você tem que comprovar que você tem para que as coisas sejam aprovadas e você consiga vir para o Canadá, porque se você não mostrar que você tem dinheiro suficiente para vir se manter e conseguir voltar, é muito provável que eles neguem, porque eles não querem que você venha para cá e fique passando necessidade e vire um morador de rua, por exemplo, né? E além disso, tem também o valor que você tem que pensar em trazer. Então, quanto de dinheiro você vai ter como um savings para poder trazer, que você vai ter que gastar aqui quando você chegar, porque tem gente que demora para conseguir arranjar um primeiro emprego, e aí você também precisa pagar muitas coisas, comprar móveis, comprar coisas de casa. Então tem todo esse gasto inicial que também tem que entrar nessa conta para você saber quanto você tem que trazer. E eu diria que seria uma média de 3 mil dólares por mês, pelo menos, para você conseguir ficar tranquilo. Então façam essa conta de pelo menos uns 4 a 6 meses que vocês podem não ter um emprego ainda, para trazer esse dinheiro já como uma reserva financeira. Então, pessoal, eu espero muito que eu tenha ajudado vocês com esse passo a passo. É uma coisa mais resumida, mas eu acredito que você tendo esse direcionamento, sabe, essas perguntas para se fazer, e conforme você vai respondendo elas, você consegue ir desenvolvendo e criando mais
faz esse plano canadense para você realmente conseguir vir fazer o seu intercâmbio, se mudar para cá e, sabe, fazer as coisas fluírem, tirar do papel e botar na realidade. Porque às vezes a gente só fica pensando, mas a gente não realmente faz algo. E quando você começa a criar e colocar no papel e começar a pesquisar e ver preço e realmente começar a aplicar para as coisas, você vê o plano saindo do papel e se tornando realidade. E eu desejo muita sorte para todo mundo que quer vir aqui pro Canadá também, que dê tudo certo no processo de vocês. Eu recomendo muito, é uma experiência muito incrível, mesmo que você não queira morar aqui por muito tempo, é sempre bacana viver em outra cultura, com outras pessoas, falando outra língua, você se descobre muito mais, você cresce como pessoa e você com certeza vai aprender muitas lições e aprendizados que você, se voltar pro Brasil, vai levar, e se você continuar aqui, também vai fazer toda a diferença na sua vida. Então é isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida, querem que eu explique mais alguma coisa, ou se eu esqueci de comentar alguma coisa que vocês acham que deveria estar nesse plano Canadá. Deixa também um like aqui no vídeo para dar um apoio no canal e também se inscreva, porque uma vez por semana eu tô postando vídeos aqui sobre a minha vida, minha rotina. E é isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima semana.